Olá, eu sou Wagner Camilo, autor do livro Graça Soberana. Capítulo 12. Contrariado. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas 4, versos 1 ao 5. Se este livro terminasse no último versículo do capítulo 3, a história teria tratado Jonas como o maior dos profetas. Jonas pregou uma mensagem que levou milhares de pessoas ao arrependimento, e esta é uma grande realização. As nossas expectativas ao lermos este livro é que a história de Jonas terminasse em triunfo, mas o capítulo 4 nos conta outra versão. A história de Jonas nos lembra de que poucos cristãos seguem uma ascensão em linha reta da desgraça para a fé gloriosa e vitoriosa. Em vez disso, tendemos a progredir com passos e paradas, avanços e tropeços. Deus é aquele que sonda os corações. 1 Samuel 16, 7. Da mesma forma que ele observa as nossas motivações, o que nos leva a fazer as coisas é fundamental. É por isso que temos o capítulo 4 de Jonas. O texto nos revela os pensamentos e intenções do coração de Jonas e traz à luz os seus pecados. No capítulo 1, Jonas é como o filho pródigo, que insiste em fazer as coisas a seu modo, enquanto que no capítulo 4, Jonas é como o irmão mais velho do filho pródigo, irado, indiferente, quanto mais infeliz com tudo o que está acontecendo. Fazer a vontade de Deus nem sempre é o suficiente. O segredo de tudo é fazer de coração. Wiersbe escreve: o coração de todo problema é o problema no coração. Era no coração que todos os problemas de Jonas se encontravam. No entanto, o mais extraordinário é que Deus, na sua infinita graça, tratou com o seu servo desgostoso e procurou de todas as formas restaurar a sua alegria. Jonas nos ensina que quando o assunto é crescer na graça de Deus, nenhum de nós está completamente preparado para o que a vida nos reserva. Todos nós precisamos de um crescimento contínuo na escola da graça de Deus. Jonas é um profeta que se irrita com Deus. Tudo indicava que Jonas havia chegado longe em sua missão. Mas aqui observamos o profeta agindo como se estivesse no início. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Jonas 4:1. Isso foi o fim do mundo para Jonas. Por incrível que pareça, Jonas se irritou simplesmente porque Deus decidiu agir com compaixão. Jonas enxergou a compaixão de Deus como um grande mal. Jonas é um profeta que odeia o que Deus ama, que se desgosta do que Deus gosta. A palavra ira no hebraico significa quente. Assim Jonas estava ardendo em ira como fogo. Há uma grande diferença entre Deus e Jonas. Enquanto Deus afasta sua ira, Jonas 3:9, o profeta Jonas ficou irado. Jonas 4:1, 4:9. Segundo Hernandes Dias Lopes, há duas razões fundamentais para esta fúria desmedida de Jonas. Primeiro, a conversão dos ninivitas. Jonas 3:10. A xenofobia e o nacionalismo exacerbado de Jonas transformaram-no num profeta preconceituoso e racista. Ele amava tanto a Israel que odiava todos que podiam constituir em ameaça para seu povo. Ele anunciou condenação iminente e os assírios com pressa se converteram e buscaram perdão. A conversão dos ninivitas foi sua derrota. Segundo, a compaixão de Deus. Jonas 3:10. Jonas ficou ardendo em ira, pois Deus suspendeu sua ira. A ira de Jonas é como um fogo que crepita e queima. Seu coração é como uma fogueira de desgosto. Sua alma está ardendo não de zelo por Deus, nem de amor pelos perdidos, mas de egoísmo carnal. Jonas está irado com Deus porque Deus é bom. Ele reclama da bondade de Deus. Uma das bases para esta injustificada fúria de Jonas nos é informada em Jonas 4:2. Então orou ao Senhor e disse:
Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor e que te arrependes do mal. Jonas está irado simplesmente porque Deus não é como ele. Podemos considerar o arrependimento de Jonas no capítulo anterior como algo profundo? Creio que não. Jonas não é capaz de reconhecer que Deus é soberano e glorificar a Deus diante da oferta de salvação. Pelo contrário, Jonas age como quem tem razão o tempo todo. Em todo o livro, Jonas tenta manipular os resultados, e ao constatar o que ele já sabia, ele se enfurece. Phillips afirma: diferentemente da maioria das pessoas que peca por desconhecer aquilo que Deus realmente é, o coração de Jonas se rebela justamente porque ele conhece a verdade sobre Deus e porque a verdade conflita com os desejos do seu próprio coração. Ainda sobre este fato, Eugene Peterson escreve: o desapontamento de Jonas veio da falta de imaginação, da falta de amor. Ele não sabia o que Deus estava fazendo, não conhecia a grandiosidade de seu amor, misericórdia e salvação. Reduziu sua vontade à sua própria realização, estar no lugar certo na hora certa, mas interpretou tudo à luz de suas próprias ideias e desejos. Jonas é um profeta que ora para brigar com Deus. Esta é a segunda vez que Jonas ora neste livro. Observe que a segunda oração de Jonas foi completamente diferente da primeira. No capítulo 2, Jonas fez a melhor das orações no pior dos lugares, no ventre do peixe. Já em Nínive, onde Deus estava demonstrando sua graça a uma nação arrependida, Jonas fez a pior das orações. Na primeira oração, Jonas demonstra quebrantamento. Já na segunda oração, está com o coração cheio de raiva. Exaltino Filho comenta que sua última oração é um pretexto para lançar no rosto de Deus a ideia de que ele estava certo e Deus errado. Jonas não ora com o objetivo de obter comunhão com Deus. Nas duas únicas vezes em que ele ora, é tendo como foco principal suas próprias necessidades. Jonas está amargurado porque Deus decidiu salvar os ninivitas. Jonas quer morrer porque os outros querem viver. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. Jonas 4:3. O plano da graça de Deus é tão ofensivo aos olhos do profeta que ele não quer viver para ver a salvação dos ninivitas. Jonas deseja a própria morte. Apenas sobre o meu cadáver é a reação violenta dele à graça de Deus. Em sua primeira oração, Jonas clama por sua salvação. Já na segunda, ele pede para que Deus tire sua vida. Jonas está inconsolado, ele age como alguém que está de luto. Enclausura-se como alguém num estado depressivo. O dom mais precioso que Deus deu ao homem é a vida, e Jonas quer desistir de viver. Na sua imensa frustração, a única solução viável que consegue enxergar é a morte. Jonas se sentiu deprimido simplesmente porque a misericórdia de Deus foi manifesta de forma tão generosa a um povo brutal e perverso. Em seu coração não conseguiu perdoá-los como fez o Senhor. Diante disso, Palmer escreve: você perdoou uma pessoa no serviço que o apunhalou pelas costas? Já perdoou um parente que pediu dinheiro emprestado e nunca pagou? Você tem um coração pronto para perdoar um professor que fez seu filho chorar? Medite sobre a compaixão de Deus e utilize-a como critério que lhe dirá quando perdoar. A nossa recusa em amar as pessoas sempre irá envenenar o nosso relacionamento com Deus. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Jonas 4:4. Durante todo o tempo, Jonas sabia exatamente o que o Senhor queria. Os ninivitas eram um povo cruel, mas Deus queria salvá-los. Deus amava os ninivitas apesar de todos os pecados que eles haviam cometido até aquele momento. Contudo, a última coisa que Jonas queria era que eles fossem poupados, mesmo embora sabendo que essa era a vontade de Deus. Como Jonas podia se sentir irado diante da mesma graça que o beneficiou? Qual o direito que eu e você temos de invejar o plano de Deus, de mostrar misericórdia a quem Ele quiser? Talvez você esteja dizendo: eu nunca agiria assim. No entanto, todas as vezes que você inveja as bênçãos, os talentos, os amigos, a família das outras pessoas,
você está expressando ressentimento para com a bondade de Deus. O programa de Jonas era o dedo indicador de uma criança. O destino de Deus era um gesto enorme. Jonas tinha um plano infantil que não foi aprovado. Deus tinha um destino imensamente dimensionado que surpreendeu a todos quando foi realizado. Jonas é um profeta que parece não querer mudar. Aqui podemos reconhecer facilmente a inclinação pecaminosa do coração de Jonas. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas 4:5. Segundo Charles Feyberg, Deus permanece tão paciente com Jonas que não usa sequer uma só palavra de censura, de repreensão ou de castigo em sua abordagem. Deus procura fazer com que Jonas reflita sobre suas atitudes. O Senhor lhe concedeu a chance de ouro para que ele pudesse redefinir suas prioridades, para que reconsiderasse seus posicionamentos extremos. Mas Jonas permaneceu duro como uma pedra, frio como uma geleira. Ele ainda acredita que Deus poderia mudar sua decisão. Jonas tem a ideia de que seu ponto de vista pudesse prevalecer sobre a visão de Deus. Esta é a segunda vez que Jonas largou o centro de seu ministério. Ele deixa a cidade, faz uma greve de protesto, indo para um lugar a leste de Nínive para poder ver o que aconteceria. Jonas é como o irmão mais velho da parábola, que não está nem um pouco disposto a se juntar com o irmão perdido e celebrar com ele. Lucas 15:28. Quantas coisas Jonas poderia ter ensinado ao povo de Nínive sobre o verdadeiro Deus, sobre sua graça e misericórdia. Entretanto, mais uma vez, prefere fazer as coisas do seu modo. Ninguém que ande fora da vontade do Senhor por tanto tempo pode permanecer fiel. Jonas armou uma tenda e esperou por 39 dias até ver com seus próprios olhos a destruição da cidade de Nínive. Com esta atitude, ele praticamente estava desafiando a Deus, julgando que o Senhor estava cumprindo sua palavra. Pare de agir de modo arrogante pela vida, querendo cuspir fogo em todos, pensando que você tem o direito de exercer justiça com suas próprias mãos, querendo de modo leviano apressar o dia do julgamento do Senhor. Não seja tolo como Jonas. Hernán Dias Lopes escreve: Jonas torna-se imutável em sua rebeldia, porque Deus é imutável em sua bondade. Jonas quer fincar o pé em sua ira, esperando que Deus desista da sua misericórdia. Jonas não quer mudar, mas espera que Deus mude. A maneira como Deus manifesta sua graça nunca pode ser entendida como uma forma de ofensa ao nosso senso de justiça. Pelo contrário, a graça de Deus se manifesta como uma esperança para a nossa salvação em Cristo Jesus. Sempre devemos celebrar a graça e a misericórdia, pois por meio delas recebemos nosso próprio perdão. Deus é o nosso refúgio e dele devemos nos aproximar sempre. Assim como Jonas, também estamos nas mãos graciosas de Deus, ainda que por vezes queremos, por conta própria, manipular os resultados que só o Senhor pode produzir. O modo como nos sentimos em relação à misericórdia de Deus demonstrada a todo pecador faz toda a diferença. Ficamos ressentidos quando Deus manifesta sua graça a outras pessoas? Ou celebramos a bondade de Deus, já que somos os primeiros a sermos beneficiados por esta graça? Ficamos com raiva porque Deus não fez algo do jeito que imaginávamos? Ou descansamos em sua providência soberana? Em Jonas podemos aprender que Deus nunca é o problema. Deus sempre será a resposta. Deus nos ensina que devemos sempre nos gloriar em sua graça. Ela é a nossa fonte de prazer. Quando começamos a entender a dimensão desta graça soberana, este é um ótimo sinal de que estamos avançando na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Quantas vezes você foi tomado por um egoísmo carnal? Por que agimos de uma forma como se Deus tivesse que fazer exatamente aquilo que queremos? Quem somos nós para questionar a bondade de Deus? Você tem agido como se tivesse razão o tempo todo? Suas orações têm como foco a glória de Deus em sua vida? Ou suas orações têm como base suas próprias necessidades? Aprenda a celebrar sempre a graça de Deus, pois é por meio desta graça que recebemos nosso perdão.